Oportunismo, racismo, homofobia, gordofobia, violência de gênero, bullying, humilhação de moradores de rua e por aí vai. Esses são apenas alguns dos motivos que levaram pessoas famosas a ser, abre aspas, canceladas. Isso mesmo, no episódio de hoje vamos falar sobre a cultura do cancelamento virtual. Esse tema, aliás, que está na crista da onda. E para não chover no molhado, vamos tentar entender um pouco melhor esse fenômeno e como ele tem se manifestado na nossa sociedade e no meio religioso. Nós sabemos que esses boicotes em massa mancham reputações e prejudicam o debate público. Mas será que eles também têm um lado positivo? E o que podemos fazer para evitar o risco de ser cancelados? Bora pensar um pouco sobre isso? Então nos acompanhe. Eu sou o Márcio Tonetti. Eu sou o Wendel Lima. E este é o podcast da Revista Adventista. Piadas de mau gosto ou comentários preconceituosos que antes até eram tolerados ou passavam despercebidos em programas de TV ou rádio, hoje são alvos de ataques nas mídias sociais. Basta que uma celebridade diga algo considerado moralmente errado ou politicamente incorreto para os padrões de determinado grupo. De uma hora para outra, figuras quase idolatradas se tornam objeto de repúdio, críticas e linchamentos nos tribunais da internet. O termo cultura do cancelamento é algo que vem se fortalecendo na internet e foi definido pelo principal dicionário inglês australiano como o termo do ano de 2019. A definição abrange um comportamento que se tornou muito comum na internet, o de passar a ignorar totalmente uma pessoa e o que ela produz, caso ela cometa um erro grave ou, às vezes, não tão grave assim. Conforme explica esse vídeo publicado pela revista Veja no dia 24 de julho de 2020, essa cultura começou a ser mais discutida a partir de 2015, quando o jornalista Jon Ronson, do jornal The New York Times, publicou uma matéria sobre Justine Sacco, diretora de comunicação de uma multinacional norte-americana. No embarque para uma viagem com destino à África do Sul, ela comentou no Twitter, em tom de brincadeira, mas de mau gosto, que esperava não pegar AIDS em sua estadia no país sul-africano. O ponto é que essa postagem logo viralizou sem ela saber, e quando Justine pousou no outro lado do Oceano Atlântico, o estrago já estava feito. Ela havia virado motivo de piada e linchamento nas mídias sociais. E por causa da sua postagem, foi despedida do emprego, repreendida publicamente por uma tia e ridicularizada por vários anos na internet. O caso dela e de outros levou o jornalista Jon Ronson a publicar ainda em 2015 o livro Humilhado, como a era da internet mudou o julgamento público. O fato, Wendel, é que a cultura do cancelamento é um fenômeno multifacetado, que pode ser visto e interpretado usando várias ferramentas, como a filosofia, a psicologia, a comunicação e a religião. É por isso que muitos intelectuais dessas áreas têm procurado explicar esse comportamento complexo usando as próprias mídias sociais. E Tonetti, a gente destaca aqui pensadores como o filósofo Luiz Felipe Pondé e o professor de psicologia da USP e escritor Christian Dunker. Nestes trechos, eles destacam que por trás do cancelamento também existe uma tentativa de sentir-se mais puro, moralmente superior. Então, acho que a cultura do cancelamento está enraizada, primeiro, numa característica do ser humano. O ser humano gosta de jogar pedra nos outros. E gosta porque nesse momento é quase como se ele sentisse que ele é puro. Que é a satisfação que a gente tem por se produzir, se criar uma imagem purificada. Uma imagem que em nome da lei, que em nome da ordem, que em nome de princípios, e que quando a gente diz não, quando a gente cancela, quando a gente elimina, quando a gente silencia o outro, se cria uma espécie assim de sentimento de satisfação. A ideia do cancelamento não é nova, mas se intensificou no mundo virtual. Esse ato de todos poderem falar com a cultura digital, com a cibercultura, elas ganhou um nível que nós não tivemos em nenhum momento na história da humanidade. Esse aí que você ouviu é o Fábio Bergamo, doutor em administração pela Universidade Federal da Bahia e professor do UNASP, o Centro Universitário Adventista de São Paulo. Ele ressalta que,
Com a democratização da internet, você dá às pessoas uma ferramenta de conversa pública que não é mais ouvida apenas por aqueles que estão na ágora, ou na praça, ou na família, mas agora é possível e passível de ser ouvida por todo o mundo, na verdadeira aldeia global que a gente chama. Então, esse tipo de situação, que o homem não nasceu preparado para isso, né, acaba tendo um impacto negativo no sentido de que as pessoas se sentem predispostas a incutir comentários e dar opiniões sobre todos os temas aos quais ela tem acesso, a leitura e acredita que tem entendimento de tudo e que pode dar essa opinião. E isso dá uma certa sensação de poder ao indivíduo. Então, muitas vezes esse cancelamento não é feito apenas por fakes na internet ou pessoas anônimas, não. Elas mostram mesmo sua opinião e indicam a contrariedade a um outro grupo social ou a representantes desse grupo, que é o mais comum. Então, se essa pessoa ela demonstra um comportamento contrário ao grupo social que eu me posiciono, automaticamente eu tenho uma predisposição a cancelá-lo, ou seja, tentar levá-lo ao ostracismo e à vergonha pública. Pesquisas como a que foi realizada em 2020 pela agência Mutato, com base na análise de figuras públicas que haviam sido canceladas, mostram que os 3 tipos mais comuns de cancelamento no Brasil incluem o boicote, que costuma ser relacionado à política, marcas ou instituições que quebraram a confiança de seus consumidores, o chamado ban e close errado, que se dirige contra falas infelizes de celebridades ou mesmo internautas anônimos, entre aspas, que acabaram viralizando, e o linchamento virtual, que é um tipo de cancelamento geralmente focado no comportamento de influenciadores e outras pessoas famosas. E para isso ficar mais claro, é interessante entrarmos um pouco na questão do fenômeno da influência digital. Uma pesquisa realizada pelo Núcleo de Inovação em Mídia Digital da Faculdade Armando Álvares Penteado, a FAAP, e a Social Bakers, com base nos perfis das 100 maiores páginas de marcas e influenciadores no Facebook e no Instagram, mostrou que em 2020, algumas empresas ganharam audiência enquanto celebridades perderam prestígio. Mas por que será que isso aconteceu? O Dr. Fábio Bergamo traz um pouco mais de contexto para essa pergunta. Essa é uma mudança que a gente já enxerga há algum tempo, né? Esse termo influenciador digital, ele, na verdade, ele foi assim, um pouco generalizado para toda e qualquer pessoa que faz um certo sucesso na internet. Mas agora a gente tem uma tendência de perceber que estes influenciadores ou pessoas importantes na internet, eles acabam tendo o mesmo perfil de um produto, né? E o produto, para quem estuda marketing, para quem trabalha com marketing, todo mundo sabe que um produto tem um ciclo de vida. Você tem ali a introdução dele ao mercado, um crescimento muito rápido ali no início, né? Um estágio de maturidade e o seu declínio natural, né? Cabe aos gestores de marcas e gestores de produtos entenderem como transformar períodos de maturidade em períodos de novos crescimentos. Aí a gente vê os produtos ganhando novas roupagens, ganhando novas embalagens, novos formatos, e a mesma coisa são as pessoas. As pessoas, veja, não me entenda mal dizendo que as pessoas são produtos. Não é exatamente isso que eu quero dizer, mas faz o sentido, né? No ato de que um influenciador e uma celebridade vende a sua imagem como um produto. Então, ele está sobre a égide do ciclo de vida de um produto. Essa mudança de comportamento, que também foi observada nos levantamentos feitos nos últimos 5 anos pela FAAP, em parceria com a empresa de marketing digital Social Bakers, parece dialogar com a seguinte questão que levantamos aqui. É fato que o cancelamento virtual atinge vários grupos, mas por que os principais alvos parecem ser os chamados influencers?
Diferente de uma organização, a reputação do influenciador, ela é muito definida pela imagem desse sujeito. O trabalho do influenciador é 100% baseado em visibilidade. A explicação é da professora Isaf Karawi, pesquisadora da área de comunicação digital na USP e autora do livro De Blogueira a Influenciadora. Ela falava aí no contexto de uma entrevista ao jornalista Felipe Lemos, gerente da assessoria de comunicação da sede sul-americana da Igreja Adventista, transmitida no dia 19 de fevereiro. Ao analisar por que o risco do cancelamento é maior para os influenciadores do que para as organizações, ela acrescentou que: quando a gente fala em riscos para uma organização na lida, né, com a reputação, em crises de imagem, a organização tem diversas entradas de contato com o seu público e o influenciador não. A única entrada, o único contato que o influenciador tem com a sua audiência é a sua própria imagem. São poucos os influenciadores que têm produtos, desdobramentos da própria imagem, né? Então, essa construção de reputação é ainda uma moeda mais valiosa, né? Porque ele está ali dando a cara a tapa o tempo inteiro, sem poder ter uma estrutura, uma grande instituição por trás. E, além disso, esse processo de construção de reputação de um influenciador digital, ele também está apoiado em características pessoais, está apoiado em autenticidade do influenciador. Então, veja como a gente está lidando com questões que são muito voláteis, questões que vão mudando ao longo do tempo. De novo, diferente de uma organização, numa estrutura mais tradicional, a gente define a nossa visão, missão, valores e segue aquilo por um longo período, ao mesmo tempo em que se vai construindo, né, formas de validar, estruturar essa reputação, construindo uma boa imagem de marca, enfim. O influenciador não. À medida em que ele também vai se construindo com a pessoa, ele vai redefinindo o que é mais ou menos importante para a sua própria imagem. Então, é uma profissão muito volátil nesse sentido. Então, com certeza, o influenciador vai estar muito mais suscetível a sofrer, por exemplo, crises de imagem, de reputação. Então, é como se a gente pensasse, por exemplo, quem trabalha com comunicação organizacional, relações públicas, trabalhar com influenciador é um desafio. É dobrar, né, redobrar essa atenção para esses aspectos. Outro ponto que a professora Isaf explorou foi como a cultura do cancelamento se dá em relação aos influenciadores. E aí, segundo ela, primeiro, a gente tem que entender como é que a influência se constrói. Quando um influenciador digital surge, ele dá muita ênfase àquilo que a gente tem hoje por conta do digital, que é a nossa autonomia. Nós, consumidores, públicos, sujeitos, nós temos o poder de mobilizar agentes da comunicação. Então, a gente coloca o influenciador num lugar de prestígio, tira o influenciador de um lugar de prestígio. A gente tem essa autonomia. E como é que isso se constrói? A partir dessa construção de reputação, né, que o influenciador vai consolidando nas redes, vai evidenciando esses aspectos positivos que ele carrega, esse papel de formador de opinião, e a gente vai se identificando com aquele sujeito. Quando esse influenciador profere um discurso equivocado, ou ele desestrutura aquela narrativa que ele vinha construindo, a nossa reação é de rechaçar, evitar, ignorar, porque a gente, de novo, internalizou essa autonomia, esse poder de tirar e colocar alguém no digital. E aí a grande questão é, ainda não aprendemos muito bem a lidar com isso, porque a nossa reação é cancelar o influenciador, porque já que temos esse poder, a gente vai lá e cancela. Sendo que há outros meios, né, para se pensar essa forma de reorganizar a mídia digital e o influenciador nesse lugar de destaque. Essa falha que o influenciador comete também tem a ver com reputação. Porque os influenciadores, quando a gente fala em cancelamento, geralmente eles são cancelados porque eles tinham uma construção muito coerente e, de repente, eles rompem isso. E aí, quem consome, quem acompanha, se sente até traído, em certa medida, como se ele tivesse incoerente mesmo no discurso, naquilo que ele foi construindo. E será que a cultura do cancelamento virtual, em suas diferentes formas, também tem atingido pastores, cantores e outras personalidades do mundo religioso? É o que a gente vai abordar agora, na segunda parte do episódio de hoje. Trazendo um caso recente, você lembra do pastor Batista que em um de seus sermões disse que a Bíblia precisava ser atualizada? Pois é, Tonete, essa declaração gerou bastante polêmica e críticas nas mídias sociais,
Como o próprio Ed René disse em uma reportagem publicada em dezembro no site da BBC Brasil, e abre aspas aqui para ele, fui chamado de herege, de filho do diabo, de maldito, fecha aspas. Sem entrar, no mérito da discussão sobre o que ele disse, esse exemplo mostra o nível de hostilidade que qualquer líder religioso pode sofrer ao tratar de determinados temas na internet. E Tonete, no meio adventista, um caso que chama a atenção é o da cantora Rafaela Pinho. Você que não me deixa em paz, você é cada lágrima que eu derramo quando eu tô tendo crise. Você que maltrata e julga as pessoas, você não pode falar que é cristão porque você não é. Cristo não era assim. Não se isente da culpa das maldades que você fala. Não se isente da culpa, da falta de compaixão que você tem. Vale a gente lembrar, Wendel, que esse desabafo da Rafaela, que viralizou, foi feito no contexto em que ela lutava contra uma depressão e um transtorno de ansiedade generalizado. Alguns anos depois, no começo de 2020, ao falar sobre a superação de seu problema no programa Consultório de Família, da TV Novo Tempo, Rafaela disse o seguinte: É uma pressão da perfeição, né? É exatamente, a perfeição. Você tem que ser perfeito, porque é um público religioso exigente que olha pra você e exige de você uma perfeição que ele não tem. Exatamente. Isso pegou você pesado. E eu tenho uma resistência. Uma mania patológica de querer agradar as pessoas. É um negócio doentio. Tanto que no meu DVD tem uma música que se chama Eu Juro Que Tentei, que é uma carta aberta às pessoas, né? Falando assim, que eu tentei agradar, eu vesti uma fantasia, eu tentei entregar o que ninguém consegue entregar. Você já sabe que eu falhei, eu fiz de tudo pra agradar. Quando tentei oferecer o que ninguém consegue entregar. Infelizmente, o mundo religioso hoje também se impregna dessa toxina comportamental que é o cancelamento. Temos inúmeros exemplos. Um pastor vai, comenta alguma coisa, fala alguma coisa, às vezes é tirado do contexto uma frase, colocado de uma maneira a viralizar apenas uma expressão e pronto, a casa cai e a rejeição imediata de toda uma sociedade praticamente se transforma num linchamento de indiferença. Quem falou aí foi o pastor e publicitário Dailson Fonseca, que há 7 anos coordena o departamento de comunicação da sede paulista da Igreja Adventista. O Dailson, que tem milhares de seguidores no Instagram e no Twitter, complementa dizendo que cancelamento existe com músicos evangélicos, cancelamento existe com pastores cristãos, cancelamento existe de chefes para chefiados. Infelizmente, em algumas hierarquias de comando existe o sentimento do cancelamento. Antigamente poderíamos usar o termo rótulo, né? E eu gosto de dizer que todo rótulo ele é de velcro. As pessoas que rotulam, o rótulo lhe dura um prazo de validade. E tristes são aqueles que usam dessas ferramentas. E hoje parece que o cancelamento é esse sinônimo da antiga rotulação comportamental, onde você marca um X e pronto. Como foi dito no início do episódio, hoje os consumidores parecem estar menos tolerantes a determinadas posturas e discursos das empresas. E esse comportamento também tem se refletido na relação das pessoas com a igreja, conforme observa o Odailson. Muito bom esse paralelo dos consumidores, né? Nós passamos os tempos dos consumidores, depois vem os prosumidores e parece que hoje vem os canceladores. Então a gente vive uma realidade hoje inevitável, também pela própria disseminação, pela overdose absoluta de comunicação e informação. Hoje, numa deslizada de dedo na tela, você passa um universo de informações. E aí, realmente, até uma empresa que tem uma reputação especial, ela reconstruir quando ela perde essa proximidade do seu consumidor, o cancelamento ele é inevitável, né? Você coloca hoje uma crítica, uma observação nas mídias sociais e se viraliza, pronto, uma imagem empresarial inteira, ela desaba por essa
situação do cancelamento. Um dia eu ouvi uma palestra que me marcou muito de um apresentador que dizia, né, reputação é um valor, é um atributo que você constrói como se fosse preenchendo um tanque com colher de chá, e você esvazia esse tanque com carrinho de mão, né? Então você percebe como hoje é difícil perder uma reputação, é instantâneo, sabe? E para a igreja, infelizmente são tempos críticos, de criticados e de muita crítica, sabe? Eu acho que é legal a observação, é legal a construção de pensamentos. Eu acho que a igreja cresce, a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. A sabedoria não vem na uniformidade dos conselhos, a sabedoria vem na multidão dos conselhos. Então eu creio realmente na liberdade do pensamento diferente. Agora, uma coisa é o pensamento do contraditório positivo saudável, outra coisa é a crítica que gera uma oposição descontrolada, desmedida. Ok? E hoje realmente vivemos uma geração onde muitas vezes esse cancelamento empresarial, mercadológico, ele vem para o ideológico e religioso, né? E o que acontece com isso? Todo mundo tem uma opinião, todo mundo tem uma ideia. Não há problema, só que nós temos na Bíblia a autoridade soberana. E gosto demais do texto de 2 Timóteo, também 2 Timóteo capítulo 1, versículo 13, que diz: mantenha o padrão das suas palavras, né? O que hoje sobrevive ao cancelamento? É a firmeza de convicções e princípios. A pergunta que fica, portanto, é: o que pode ser feito para minimizar o risco de ser cancelado? E como tudo isso aumenta a responsabilidade das marcas, sejam pessoas ou empresas, em relação à forma de tratar sobre determinados temas e de lidar com diferentes crenças? A gente traz de novo aqui então o Fábio Bergamo para considerar esses pontos. Se essa resposta fosse fácil, eu acho que todos os profissionais de relações públicas do mundo iriam ter manuais anti-cancelamento de forma prática, não é? de como não ser cancelado, né? O anti-cancelamento. É claro que há a possibilidade de você minimizar as possibilidades de ser cancelado, né? Então, muito atento a temas que estão na crista da onda, né? Temas que estão em voga no debate público, não só em nível local, mas em nível mundial, né? Isso faz com que você tenha assim, um ambiente mais seguro por onde pisar, evitando polêmicas nesses temas. Mas o professor do NASP observa que, às vezes, alguns acabam cometendo equívocos ao se retratarem, na tentativa de ser, vamos dizer assim, descancelados. Vemos muito aí na internet essa questão das próprias personalidades, né, dos artistas, que voltam atrás em opiniões, voltam atrás em condições pessoais que muitas vezes essas condições os fizeram alcançar o sucesso e o reconhecimento público que eles têm. E eles têm que abandonar essa percepção para poder se encaixar no discurso do público que ele considera o público-alvo, né? Então, é uma linha tênue entre o pisar de forma sólida ali num espaço que não é um espaço de discussão pública, de temas polêmicos, e, ao mesmo tempo, evitar se posicionar ou se posicionar errado de forma diferente daquilo que é a sua essência. De modo geral, a cultura do cancelamento causa impactos muito negativos na sociedade e na igreja. Infelizmente, essa prática tem contribuído para que o diálogo seja substituído pela avidez em apontar erros e condenar pessoas. Mas conforme acredita a professora Issafi Karawi, esse fenômeno também pode ter um lado positivo, no seguinte sentido. Porque às vezes a gente considera que o cancelamento só traz pra gente o aspecto de desumanização e de violência. E isso é evidente. O cancelamento é uma violência, é um silenciamento do outro, é a impossibilidade de dialogar. Ao mesmo tempo, e do outro lado, o cancelamento é uma virada discursiva. O cancelamento é um sinal de que até aqui você pode ir, passando disso não dá mais.
é um sinal de que não há mais espaço para aceitar alguns tipos de discursos que antes eram aceitos e que circulavam na mídia. Então, acho que esse ponto é importante também da gente considerar, né? Então, assim, por que a gente não tolera mais que se fale sobre algumas questões no ambiente digital, que é a grande mídia hoje? Porque nossa sociedade tem mudado em muitas instâncias, né? Então, a gente cancela aquela pessoa. De novo, não estou dizendo que esse é o caminho, né? Acabei de falar que a gente tem que encontrar meios mais interessantes para lidar com esse nosso poder. É um caminho da violência, mas também revela esse outro lado, né? De que há questionamento. Não somos mais públicos totalmente passivos, aceitando tudo aquilo que a mídia diz e entendendo o influenciador também como uma mídia, né? A gente não vai só olhar e aceitar, a gente vai questionar. Agora a questão é pensar como questionar, né? Então acho que esse é o momento assim da educação midiática, da gente pensar a educomunicação, formas de estar na rede com mais saúde também, né? Acho que isso é importante. Na mesma linha de raciocínio, o pastor Odailson Fonseca reforça a necessidade de as pessoas e organizações terem uma postura coerente, além de desenvolver a capacidade de ouvir e de falar nos canais certos. Existem coisas que deveriam ser conversadas no quintal de casa, num momento familiar, particular e exclusivo, mas não, a gente vai lá para a praça de alimentação de um shopping e começa a gritar de cima da mesa. A internet é essa praça de alimentação do shopping. Eu acho que isso revela um momento muito desafiador. Primeiro, se nós não temos capacidade de ouvir aquele que está falando, quem fala vai procurar outras maneiras de ser ouvido. Então, fica um recado para toda a instituição religiosa, para todo o ambiente governamental, ou onde há uma liderança representativa, que cuidemos absolutamente em fornecer caminhos e canais para que as pessoas sejam ouvidas. Por outro lado, também a internet acabou dando gratuitamente esse megafone, onde nós não temos seguido os passos. O que eu vejo hoje, né? Eu vejo que a Bíblia é o livro anti-cancelamento. Pastor, qual que é o segredo para você lidar com isso? A Bíblia é claríssima, gente. Em Mateus capítulo 18, quem lida com comunicação, com vidas relacionais, com processos de soluções interrelacionais, não tem para onde correr, porque Mateus 18, versículos 15 em diante, quando aplica ali, né? Se um teu irmão pecar, vai e fala com ele, não resolveu, chame uma ou duas testemunhas, ainda não resolveu, aí você abre para a congregação. Então a Bíblia tem o passo a passo da solução de problemas. O que acontece é que hoje uma geração impaciente, onde a efemeridade da informação, que dura 24 horas, o tempo de um stories para a próxima notícia do dia seguinte, nos deixa mais do que nunca ansiosos por solução de problemas. Nós não sabemos esperar, não sabemos cumprir os passos, não sabemos fazer o andamento processional da coisa, como a Bíblia indica. Olha, tem um problema, fale com a pessoa. Não cancele publicamente uma instituição, uma igreja ou um grupo de pessoas, enquanto você não tem certeza de que você fez os passos certos. Até porque no processo dos passos certos, eu gosto de crer mais do que nunca que Deus, que é o Deus dessa igreja, que é o Deus da palavra sagrada, é o Deus de pessoas consagradas a Ele. Ele vai mostrar no processo como o assunto ser resolvido de maneira discreta, não expor a imagem da igreja. Eu gostaria de fazer aqui um apelo. A igreja precisa estar acessível para ouvir, mas também nós precisamos estar disponíveis a proteger, preservar e guardar aquilo que amamos. Então, o sentimento hoje de impaciência para um cancelamento geral, críticas espalhadas pela internet, uma overdose de lacradores de plantão, usando de redes sociais como Twitter, Instagram e postagens para mandar recados indiretas, isso é muito nocivo, isso é muito tóxico. Com produção e roteiro de Márcio Tonetti e Wendel Lima, edição de áudio de Márcio Tonetti, gravação de Wagner Zil e direção de jornalismo de Marcos de Benedicto, a gente fica por aqui. E até que o próximo episódio chegue para você, aproveite aí para visitar nosso canal no Google Podcasts, no Spotify, YouTube e em outros agregadores de áudio, para conferir mais temas que podem ser do seu interesse. Obrigado pela audiência. Se nós cometemos algum erro ou dissemos algo que você não gostou, por favor, não nos cancele.